Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, trazendo mais vídeo aqui para o canal. O tema de hoje é: o brasileiro é um povo barulhento. Então desde já peço que vocês se inscrevam aqui, deixem o like, o sininho, comentem e compartilhem. E vamos para o vídeo. Pessoal, mês passado, logo quando começou a Copa do Mundo, aproveitando já nesse embalo do último vídeo e que estamos em clima de Copa do Mundo, eu tinha visto um vídeo, né, que circulou nas redes sociais, que hoje em dia tudo chega muito rápido no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, de brasileiros que decidiram fazer uma bagunça lá na Times Square, Nova York. E lá, cara, o que eles fizeram? Eles colocaram uma saveiro com uma caixa de som enorme, estrondando os decibéis, uma coisa, tipo assim, absurda, né? E dizendo assim, não, o brasileiro ele tem um jeito único no mundo. O brasileiro, né? Não, o mundo é nosso e não sei o que lá. E gente bebendo, fedendo a cerveja, muita gritaria, muita bagunça. E outras pessoas também que eram de outras nacionalidades ali envolvidas. Muita gente, eu digo, né, das pessoas que me seguem, que eu sigo no Instagram, estavam achando aquilo divertido, né? Falou assim, não, é isso mesmo, que brasileiro é peculiar, é único no mundo. Isso não tem nada de legal, tá? Isso me fez refletir por que o brasileiro ele é um povo barulhento. A sua média ele é um povo barulhento, sim. Muitas vezes você vai ter que estar fazendo parte de algum ambiente ou algum lugar onde você tem que ter leis e regras para poder ter silêncio naquele local, né? Por exemplo, se você mora em condomínio, você sabe muito bem que depois das 10 você não pode fazer barulho, né? E se você mora em prédio também. Então muita gente que não acaba se adequando a essas regras e a esses princípios que regem a ética, né, como um todo, para que as pessoas não percam o controle, acabam saindo desses lugares que são, entre aspas, mais civilizados e vão recorrer a lugares mais perigosos, mais insalubres, como são o caso das favelas. Então, você vê, cara, muitos vídeos aí, até mesmo quando você vê assim, operação policial, aí tá lá, a viatura chegando, tá tendo um baile funk, né? Nas ruas de São Paulo, por exemplo, isso acontece muito. Então, aquele baile vai até 2 horas da tarde, a pessoa fica ali, madrugada, ela vai ficar ali de manhã, ela vai virar ali à tarde também, e vai continuar naquela mesmo barulho ensurdecedor. E eu tinha, acho que, visto, cara, esses programas aí de policiais, né? E a polícia batendo lá, confiscando caixa de som, essas coisas, né? Isso acontece muito nas favelas de Paraisópolis. Mas aqui no Rio de Janeiro, a coisa acho que é muito mais complicada. Eu acho que é muito melhor, mais tranquilo você lidar com um crime lá em São Paulo do que aqui no Rio. Porque aqui no Rio, cara, é como se fosse uma hidra, sabe? 7 cabeças e você vai cortando e vai aumentando mais, porque são as facções criminosas, são esses grupos aí paralelos que querem tomar todo o dinheiro possível da população através de extorsão, de tráfico e de violência, tomando conta da cidade, sabe? E aqui no Rio de Janeiro, os bailes são bem piores, na minha opinião, são bem piores, porque você tem uma ideia de que, não, tá tudo liberado, tá tudo certo dentro da favela, e aí, cara, quem não quer ouvir aquilo acaba sofrendo, porque você fica incomodado com aquele som maldito do inferno, e ao mesmo tempo, cara, que você tá cercado por pessoas ao seu redor que acham aquilo legal. Então a gente vê que o brasileiro ele é barulhento mesmo numa média, sabe? Ele é barulhento numa média, porque silêncio, empatia, reciprocidade, em relação a você respeitar os limites, respeitar o espaço do outro, é uma coisa que deveria ser natural, instantânea e não através de leis. Então, o Rio de Janeiro ele é muito barulhento também quanto a isso. Prosseguindo aqui, aí quando não tem esses malditos bailes funks,
que também servem para lavar dinheiro pro tráfico, né? Tem também os caras passando caixa de sons aí enormes para chamar a atenção das pessoas que estão na rua. E cara, assim, eu queria entender qual é a ideia da pessoa querer passar com uma moto barulhenta, um carro barulhento, entendeu? Parece que teve algum tipo de ausência materna ou paterna durante a infância, de maneira que a pessoa agora quer a atenção de todo mundo, né? É um pouco da psicologia, que a psicologia fala. Então o silêncio, ele deveria ser uma coisa democrática, né? Que todo mundo tivesse de fato acesso, ter direito, mas o silêncio acaba se tornando uma raridade. Eu mesmo, cara, me considero um cara muito silencioso por conta das atitudes que as pessoas tomam ao meu redor. Então, direto vocês ouvem aí quando eu tô gravando um vídeo, né? Quando eu tô mandando um vídeo aí pro YouTube, meus cachorros latindo. Quando não são os meus cachorros, são os cachorros do vizinho ou da vizinha. E, cara, eu até relevo o fato de cachorro latir, porque eles, como são seres que são parentes de lobo, né, de raposa e tudo mais, eles têm uma tendência a ser da natureza, né? Eles não são de ficar em casa, essas coisas assim. Eles meio que se adaptaram, né, às cidades, à urbanização. Mas agora, você releva um animal que muitas vezes é irracional. Só que a pessoa que tá ali, né, desenvolvida, a ideia do ser humano é que o ser humano ele tem um raciocínio desenvolvido, tem as faculdades mentais desenvolvidas, o cara não consegue fazer o silêncio que todo mundo deveria ter. E eu lembro de Schopenhauer, né? Schopenhauer falava muito sobre isso, que quanto mais uma pessoa é barulhenta, mais a pessoa ela é burra, entendeu? Eu estou fazendo aqui até um paralelismo, mas a verdade é essa, né? Ele diz que o grau de intelecto que uma pessoa é inversamente proporcional ao tamanho do barulho que ela pode suportar. Então, a gente vê que o barulho está presente desde séculos atrás, entendeu? E é aquele princípio que a gente fala também a respeito do como seria uma sociedade libertária, anarcocapitalista, que é o princípio da não agressão, de você não invadir o espaço do outro que só quer dormir, entende? Então, assim, é um direito individual de cada um ter o seu silêncio. E se você quiser ouvir sua música, cara, você tem que ouvir no fone de ouvido, né? Eu cansei de ver pessoas do trem, no ônibus e no metrô com o celular nas alturas, sabe? E fazendo todo mundo ouvir aquilo que, pô, mano, ninguém quer, entendeu? Tipo funk, né? Eu particularmente tenho uma cultura muito de aversão ao funk por conta desse tipo de comportamento, né, do que o funk se tornou hoje, né? E o que era para ser, entre aspas, uma expressão cultural, uma voz da favela, acaba hoje se tornando um instrumento de voz do crime organizado. Eu falo mais alguma coisa? Tá. Eu lembrei também de uma vez que, na época de Copa do Mundo também, o Brasil de 2006, que era um timaço absurdo. Eles foram fazer a concentração deles lá em Vegas, na Suíça, né? Que era uma cidade pequenininha do interior, muito calma, muito pacata, pacífica e por aí vai. A gente sabe que esses países assim lá de cima, como Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, são países muito silenciosos. Na verdade, boa parte dos países lá da Europa são silenciosos, eles gostam de preservar essa ideia de silêncio. E a seleção brasileira foi jogar lá, né, cara, num campo, estavam treinando e tudo. E quando essa notícia se espalhou, houve um tumulto na localidade, né, em si, naquela cidade, porque todo mundo queria ver a seleção jogar. E aí teve uma mulher que invadiu o campo lá, ficou abraçando o Ronaldinho Gaúcho, né? Quem, enfim, tiver interesse pode pesquisar aí que vocês vão encontrar. E teve também o Ronaldo Fenômeno saindo pra balada de noite, tiraram até foto dele e tudo mais.
E, cara, foi uma grande bagunça naquele lugar. Uma cidade tão pacata, tão silenciosa, se tornou a mais barulhenta naquele dia porque a seleção brasileira estava lá. Então, eu acho que a cultura brasileira, a mentalidade brasileira também, ela tá de uma certa forma relacionada ao barulho e à pobreza intelectual, à miséria intelectual, por conta de atitudes como essas. Porque as pessoas elas não ficam igual umas doidas quando vem alguma pessoa famosa na Europa. E você vê que, tipo assim, o nordestino médio fica todo doido, se esperneando quando vê o Carlinhos Maia ou quando vê a Virgínia Fonseca, entende? Ou o Luciano Huck, por aí vai. Mas aí, pessoal, a gente percebe, né, por que muitas dessas coisas acontecem por conta da mentalidade média do brasileiro. E acho que, se eu não me engano, né, só para terminar aqui, nessa história também, né, da concentração lá no Rio, da seleção brasileira, nesse lugar, né, nessa cidade, ainda chegaram a roubar um caminhão da Nike, cara, entende? Uma cidade que tinha um índice muito baixo de roubo, teve o caminhão da Nike roubado, por quê? Porque brasileiros estavam lá. Então muitas das coisas que acontecem aqui no Brasil, elas precisam ser mudadas, porque senão acaba que uma cultura de miséria, de crime, de sujeira e de barulho acaba sendo refletido lá fora na Europa e no mundo. Então é isso, peço que vocês se inscrevam, deixem um like, sininho, comentem e compartilhem. E até a próxima.